Ah, vamos lá, então. A professora Tainá Sandes de Freitas é professora da Universidade Federal do Ceará, também trabalha como nefrologista de transplante no Hospital Geral de Fortaleza. Eu a conheço de longo tempo, mas isso é porque eu sou velho, não porque ela é velha. Eu admiro muito a doutora Tainá porque eu vejo nela a trajetória perfeita do novo nefrologista de transplante, que está ficando cada vez mais difícil você encontrar, e ninguém quer fazer transplante. E ela tem uma formação brilhante nesse aspecto. Eu conheci ela ainda em formação no Hospital do Rim, né? Aí depois ela alçou voo próprio e hoje está fazendo um trabalho brilhante lá em Fortaleza e região. Além disso, ela foi uma das idealizadoras do Brasil Transplante Covid, na época da pandemia, que nós participamos aqui no nosso centro, e ela elaborou pelo menos uma dezena, que eu me lembro, de publicações sobre Covid. A doutora Marali está me passando a cola que eu tenho que falar. Então, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, que eu já falei, docente do programa de pós-graduação em Ciências Médicas, que eu não tinha falado, docente do mestrado profissional em transplante, que também não tinha falado, coordenadora de transplante, enfim, ela é um monte de coisa e vai continuar sendo, né, a Universidade Federal, a futura professora titular da Universidade Federal do Ceará. E eu acho que ela tem uma carreira brilhante, uma quantidade de publicações também muito grande, assim, proporcional à juventude dela, e é uma pessoa que o futuro, o transplante brasileiro, o futuro está nas mãos dela, e de algumas outras poucas pessoas, né? Pena que não existam mais doutoras Tainás no Brasil. Está feita a introdução. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Agora fiquei nervosa. Gente, é um prazer enorme assim, estar aqui nesse ambiente de novo. Eu estive aqui nesse ambiente, na verdade, há uns anos, não lembro, até fazer uns 6, 7 anos, e conheci o hospital, conheci o laboratório do Dr. Mário. E o Dr. Mário, eu já falei para ele que ele tem um fã-clube, e sou eu que distribuo a carteirinha do fã-clube do Dr. Mário. Então, ele tem um fã-clube dos transplantes, ele estava agora moderando uma mesa e a gente foi lá tietar, tirar foto. Então, é super suspeito qualquer coisa assim. Então, é um prazer enorme para mim estar aqui. Queria agradecer a Maria Alice, ao Dr. Mário pelo convite. É realmente uma honra e um prazer. Deixa eu compartilhar aqui. Preciso, acho que, habilitar, Alice. Tá. Agora. Tem algum cantinho aí que você permite que eu compartilhe a página? Agora acho que vai. Opa. Dá uma olhada. Acho que agora foi. Conseguiu, Taina? Vamos ver aqui. Tá indo. Será, hein? Será? Compartilhar a tela não funciona aí? Não tá indo aqui. Será que se eu mandar minha apresentação?
Vamos ver aqui. Peraí. Encerrar e reabrir. Vamos ver. Isso, cliquei, doutor. Aqui mesmo. Não, foi quanto? Eu acho que agora vai, hein? Aí, Tá abrindo aqui, agora Tainá. foi. Tá. Pronto. Foi a tela toda? Ah, Ou ainda não foi a tela toda? Foi a tá, tela toda. tá a tela toda, sim. Foi? Pronto. Não. Eu só Isso, queria agora tirar sim. de cima. Ah, peraí, isso aqui. Deu certinho? Deu certo, sim. Deu bem. Bom, então, eu recebi uma missão que parece simples, mas não é, de falar de seleção de receptor para transplante renal. E por que que essa missão não é simples? Vocês vão ver que eu vou falar coisas aqui que provavelmente não sejam exatamente como vocês fazem aí, e que provavelmente não é a mesma coisa que se faz aqui, que não é a mesma coisa que se faz no Hospital do Rio, que não é a mesma coisa que faz na USP de São Paulo, porque seleção de receptor, as evidências são muito frágeis com relação a boa parte das recomendações. E o que a gente tem de evidência evidências muito robustas são muito poucas, e aquilo que é evidência frágil depende muito da rotina do serviço, da logística do serviço, da capacidade do serviço de lidar com intercorrência, das experiências prévias do serviço, enfim. Mas então, qual que vai ser assim a minha missão aqui? É mostrar o que a gente tem hoje de evidência e algumas variações que os serviços ao redor do mundo têm adaptado para selecionar os receptores para transplante. E o que é selecionar receptor para transplante? É que a gente parte do princípio que todo mundo pode, exceto alguns. E aí, nossa grande missão aqui é saber quem são esses, exceto alguns que não podem transplantar. A primeira informação que a gente tem de cara a saber é que o transplante é a modalidade de escolha para os pacientes com doença renal em estádio terminal, estádio 5, mas com uma ressalva, para a maioria deles. Tem uma parte desses pacientes que não se beneficia do transplante. E existe uma publicação muito clássica, que é essa do Tonelli, que as figuras estão aqui ao lado, que mostra, é uma revisão sistemática, que mostra que o transplante oferece, quando comparado à diálise, menor mortalidade, menor risco de evento cardiovascular, menor risco de hospitalização por infecção, melhor qualidade de vida. Mais recentemente, essa publicação que saiu no BMJ, os autores pegaram todas as publicações, deram uma atualizada mais ou menos nessa publicação do Tonelli, e tem publicação assim, desde os anos 90 até agora, e é curioso que alguns estudos não conseguem demonstrar benefício do transplante em populações específicas. E ele conclui que o transplante é a melhor opção de escolha para a maioria dos pacientes, mas que tem um grupo que não se beneficia, a gente precisa tentar descobrir que grupo é esse. Então, essa informação é clássica. Então, o transplante, a terapia renal, ele introduz quase todos os artigos de transplante que a gente conhece, né? O transplante, a terapia renal substitutiva de escolha, porque tem melhor qualidade de vida, melhor sobrevida, menor risco de internação, melhor qualidade de vida. Tem uma outra informação adicional. O transplante é mais barato no longo prazo, quando comparado à permanência em diálise, seja em hemodiálise, seja em diálise peritoneal. O transplante custa mais ali nos primeiros meses, até que chega um momento em que esses custos atingem um ponto de equilíbrio, e isso aí é mais ou menos em torno de 28 a 30 meses. A partir desse momento, o transplante passa a ser mais barato, isso aqui é na perspectiva do SUS, mas esses estudos de custo se replicam em várias outras realidades no mundo, mostrando que o transplante é mais econômico. Eu estava falando agora há pouco com o Dr. Mário sobre o ATC, e um outro trabalho que me chama a atenção, eu costumo fotografar, esse me chamou a atenção. Esse é um estudo da Universidade de Colômbia, em que eles mostraram que talvez a gente introduza uma informação adicional quando a gente for escrever os nossos artigos, que é o transplante
tem melhor desfecho clínico, melhor desfecho econômico e que provavelmente ele tem melhor desfecho ambiental. Ele é mais verde do que a diálise. Esse estudo ele avaliou mudanças climáticas por alguns indicadores, consumo de transporte, considerar o material que é utilizado lá durante a diálise, vários indicadores que podem impactar no clima, e o que eles concluíram é que o transplante também é mais verde, ou seja, ele é mais limpo que tanto que a diálise quanto que a diálise peritoneal. Não está publicado ainda isso, mas eu acho que é uma linha assim que a gente também deve olhar. Bom, então a gente sabe disso, o transplante é melhor do que a diálise, mas em vários subgrupos isso também já foi analisado de uma forma robusta, e como um grupo geral, a gente sabe que mesmo o paciente sendo idoso, o transplante é melhor, mesmo os pacientes tendo múltiplas comorbidades. Essa é uma publicação bem interessante que avaliou o score de Charlson. Os pacientes vão melhor no transplante que na diálise, mesmo em pacientes obesos, independente do IMC, e aqui já foi uma coisa polêmica, né? Muitos centros contraindicam transplante a partir de um determinado IMC, mas então estou falando do que tem de evidência de uma forma mais geral. Mesmo em pacientes que estão em diálise há muito tempo, o transplante é melhor, mesmo em pacientes sensibilizados, mesmo aqueles que recebem rins de qualidade inferior, seja rins de critério expandido ou rins com KDPI elevado, e mesmo em centros que não têm uma performance excelente. Quer dizer, vou mudar um pouco essa frase, porque aqui são indicadores de performance de centros americanos avaliados de acordo com a CRTR. E aqui a gente já parte assim, de um certo padrão, talvez, de qualidade de centros de transplante americanos, né? Mas quando eles comparam os resultados de manter em diálise ou transplantar em centros com diversas performances, de acordo com os critérios dele, e um dos critérios inclui mortalidade, o transplante ainda assim é melhor. E por que será que isso acontece? Porque o nosso paciente morre demais em diálise. A nossa mortalidade em diálise é altíssima. Isso que são dados do Censo Brasileiro de Diálise, você olha 20% mais ou menos dos nossos pacientes, a gente tem dado subestimado, mas se pegar o que a gente tem de informação, 20% dos nossos pacientes não estarão sentados naquela cadeira no ano seguinte. Então, é uma mortalidade muito alta em diálise, então qualquer coisa que seja fácil, assim, uma terapia se comparar com isso, né? E tem uma coisa interessante, assim, é que ao longo dos anos, a diálise e o transplante são duas modalidades terapêuticas que começaram mais ou menos na mesma época, ali, né? Anos 60, anos 60. E o transplante evoluiu muito ali até as provas imunológicas, até o Crossmet, anos 70, 80, os primeiros fármacos, anos 90, se fosse por aí, dali para frente, dos anos 2000 para frente, a mudança é muito incremental, a melhora é muito incremental. Do ponto de vista cirúrgico, praticamente não teve melhora nenhuma, a técnica é antiguíssima. A diálise não, a diálise melhorou bastante ao longo do tempo. Professor, um dia faz uma essa mulher. Ui, tá ouvindo? Alô? Estamos ouvindo sim, é que eu acho que deve ter alguém com o microfone? Tá dando para ouvir sim, alguém está com o microfone aberto. Bom, então, mesmo com o incremento das diálises, as máquinas de diálise hoje são supercomputadores em que você pode programar praticamente tudo, mas mesmo assim o transplante ao longo desses anos se mantém uma terapia de substituição renal melhor quando comparada à diálise para a maioria dos pacientes. Uma outra informação relevante é que há um conceito equivocado de alguns pacientes e de alguns nefrologistas de que o ideal é deixar o paciente entrar em diálise e ficar um tempinho lá antes de ser inscrito para ser encaminhado para o transplante. Isso é um equívoco. Os pacientes, quanto menor tempo eles permanecerem em diálise, melhor. Ou se eles conseguirem todos transplantar periptível, seria ideal, né? Então, esse estudo mostra isso, que o risco, tanto o risco de perda quanto o risco de óbito, aumenta à medida que aumenta o tempo em diálise. Bom, e como é que o paciente faz para chegar lá? Então, essa é a jornada do paciente com DRC, a jornada habitual. Então, primeiro ele recebe o ideal, né? Ele recebe um diagnóstico da doença renal crônica, ele é manejado para a doença renal crônica, depois ele é encaminhado para a diálise, ele consegue acessar a diálise, depois ele é referenciado para o transplante, chegando no transplante ele faz avaliação de exame para doador vivo falecido, ele é inscrito no cadastro técnico único, depois ele fica periodicamente
lá renovando o exame ou sendo avaliado para ser mantido em lista, aparece um órgão e ele transplanta. Então, essa é a jornada habitual, é a forma como a gente tem que enxergar assim, a linha de cuidado inteira do paciente com doença renal crônica. E aí a gente vai falar aqui de 2 momentos. O primeiro momento é quem referenciar para o transplante, e o segundo é, estando referenciado, o que os ambulatórios de pré-transplante vão fazer para tentar descobrir quem é o paciente que não deve ser submetido ao transplante. A princípio, assim, eventualmente o nefrologista que está na diálise, ele pode ter muita dúvida sobre quem referenciar e há muito estigma. A gente fez um estudo aqui, eu vou mostrar depois para vocês, uma aluna de mestrado que ela foi nas clínicas e ela conversou com alguns pacientes perguntando para eles por que eles não estavam inscritos para o transplante. E uma boa parte das respostas que eles tinham assim, porque eu sou diabético, porque eu sou HIV, eu não vou porque eu sou idoso. Então, na verdade, nenhuma dessas situações, isoladamente, são contraindicações para o transplante. E o nefrologista também pode ter dúvida com relação a isso. E se ele tiver dúvida, não tem problema nenhum. Na dúvida, encaminha e passa o problema para o ambulatório de pré-transplante, a dúvida para o ambulatório de pré-transplante e deixa a bola com a gente, que a gente vai resolver. Então, mas infelizmente, assim, não é isso que acontece na maior parte, não é só no Brasil, assim, no mundo inteiro. Infelizmente, o referenciamento para o transplante é subótimo. Esse é um dado de um levantamento que a gente fez aqui em Fortaleza, que é muito triste. A gente tem tinha nessa época um percentual muito grande de pacientes priorizados, esperando um transplante, e eu fui tentar descobrir, primeiro ver qual eram os desfechos desse transplante, quem eram esses pacientes, quanto tempo que eles ficavam em lista e quanto tempo eles ficavam antes de entrar em lista. Isso que está em verde é o tempo que eles ficaram em diálise fora da lista. Então, entre o início da diálise e a inscrição em lista, eles ficaram uma mediana de 55 meses. Aí, depois que queimou todos os acessos vasculares, eles foram listados, que é essa barrazinha azul, e em 9 meses eles foram transplantados. A lista aqui é relativamente pequena para a performance da central de captação, então os pacientes conseguem transplantar relativamente rápido. Quando a gente pareou com um grupo controle de pacientes ali pareados pelas variáveis demográficas, os pacientes que eram transplantados sob alocação regular, eles ficavam 30 meses fora de lista, também é bastante tempo, e aí 8 meses depois, uma mediana de 9 meses, eles eram transplantados. Você vê que, inclusive, o tempo entre o priorizado e o controle é igual, provavelmente porque esse priorizado, quando ele entra em lista, ele já está sensibilizado, ele tem uma série de questões que dificultam o transplante dele muito rápido. E esses pacientes, quando a gente vai olhar, você pensa que são idosos, vasculopáticos, paciente com coagulopatia, não é, mulher, criança, mulher jovem sem doença nenhuma, que ficou lá na lista perdendo acesso, aliás, na lista não, na diálise, perdendo acesso até ser priorizado. E aí, esse aqui é aquele trabalho que eu falei para vocês antes, que é um trabalho de mestrado de uma aluna. A gente foi nas diálises de Fortaleza, eu fico imaginando que no interior, nos interiores, seja uma situação ainda pior, em Fortaleza, e a gente foi perguntar para os pacientes, a gente pediu para o médico para ele dizer quem eram os pacientes que não tinham condições clínicas, por algum motivo, e aí ele dizia esse aqui não tinha condição clínica, esse. E dos que tinham condição clínica, a gente foi perguntar para o paciente por que ele não estava listado. A gente tinha metade das clínicas não estavam inscritos, dos aptos não estavam inscritos, e os motivos são os mais diversos, mas você vê que tem um percentual grande de pacientes que não está inscrito por desinformação, que as respostas são as mais diversas. A gente tinha um questionário fechado e tinha outro aberto, o paciente podia falar. Então, era assim, desde estou esperando um rim artificial, estou esperando meu rim voltar a funcionar, não posso porque sou diabético, e medo de complicação. Isso também é um pouco de falta de informação, né? Tem o medo da complicação da cirurgia, e a gente sabe que, de fato, qualquer cirurgia tem suas complicações, mas o risco de morrer na diálise é muito maior. Enfim, e muita questão de acesso relacionada a dificuldades socioeconômicas, de chegar na finalista, de ter o transporte para fazer os exames. Ou seja, o problema do nosso paciente, de uma forma mais global, assim, é falta de acesso à informação e acesso à viabilização do transplante, né? Isso não é um problema nosso só.
Essas publicações que estão aqui são publicações de vários locais, de outros países do mundo, mostrando que o subreferenciamento para o transplante é um problema, e são vários assim, os motivos. O desconhecimento do nefrologista da diálise, do nefrologista do conservador também é parte disso, mas tem outras coisas que estão envolvidas nessa dificuldade de acesso. Você tem ideia, no Brasil a gente tem cerca de 20% dos pacientes em diálise encaminhados, listados para o transplante. A gente não conhece, não sabe exatamente qual que seria o número ideal, quantos por cento deveria, quantos não tem indicação, quantos realmente entendem o que é o transplante e não querem, mas a gente imagina que não tem 80% dos pacientes em diálise que são inaptos para o transplante, né? Como eu falei, esse problema não é nosso. Essa aqui é uma corte americana. Você vê que é um funil mesmo, uma corte de pacientes em diálise. Desses, 3 mil foram encaminhados para o transplante. Desses que 3 mil encaminhados, um pouco mais da metade conseguiu chegar à consulta. E desses que chegaram à consulta, só 27% foram listados. Mostra que mesmo em todo lugar existe esse funil. E os fatores para um alistamento lá foram esses que, eventualmente, tirando essa ausência de seguro-saúde, assim, são muito parecidos com os nossos, né? Bom, da parte que nos diz respeito, que tá bom, chegou para a gente, ele foi referenciado, está no ambulatório pré-transplante, e agora nós precisamos decidir quem é o paciente que a gente vai inscrever para o transplante. É muito difícil, essa tarefa não é fácil. O que a gente tem que saber? Que, de fato, o paciente que a gente inscreve para o transplante, ele precisa estar apto a passar pelo procedimento cirúrgico e pelo aumento de mortalidade que o perioperatório determina, e ele precisa ter uma expectativa de vida que se iguale à expectativa, assim, de pelo menos 3 anos, que é o tempo em que o transplante vai começar a trazer benefícios de sobrevida para ele. Então, esse é um gráfico muito antigo, e eu resolvi trazer muito antigo mesmo, porque isso não mudou. O que mudou é que essa curvinha, ela se desloca um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, a depender de características do doador e do receptor. Então, por exemplo, aqui, nessa figura clássica do Wolff, o transplante, o risco de morrer é maior nos primeiros dias após o transplante, chega quase 3 vezes mais, é um procedimento cirúrgico, né? Tudo que implica imunossupressão, enfim, né? Os riscos de infecção perioperatória. Então, ele tem um risco de 3 vezes mais de morrer, e esse risco vai diminuindo ao longo do tempo, até que por volta de 100 dias esse risco se iguala ao risco de permanecer em diálise, e aí depois disso, o risco, transplantar, diminui o risco de morrer. Essa curvinha ela pode ser um pouco mais perto de 200, por exemplo, se o paciente receber um rim de cutis expandido, se for um transplante, se o paciente for sensibilizado. E quanto mais liso o transplante e o doador e o receptor, mais essa curva se desloca para antes de 100 dias, né? Então, essa curva ela tem um comportamento de pouquinho para o lado, à esquerda para a direita, mas basicamente o desenho dela é esse. Então, o que a gente tem que saber? Quem é o paciente que aguenta esse tranco dos primeiros semanas e meses para esperar o benefício do transplante, né? Quais são os desafios para a gente conseguir responder isso de uma forma objetiva? É que, primeiro, depende da expectativa de vida do receptor, como eu falei, depende da qualidade de vida, da qualidade do doador, e isso vai deslocando essa curva, como eu falei. Depende muito da qualidade de diálise, porque essa linha, esse 1zinho, né, a linha de base, que é o risco 1, é o paciente que está em lista esperando o transplante em diálise. Então, quanto melhor a qualidade da diálise, menor a mortalidade dele em diálise, né? E a gente tem que entender que as nossas diálises, eventualmente, são diálises que podem ter qualidade subótima, né? E o paciente tem mais risco de calcificação vascular, de tumor mineral e ósseo, anemia, enfim, subdiálise. Uma outra coisa muito importante é que depende muito do que a gente entende por benefício. A gente ainda é muito apegado com o desfecho de mortalidade, mas, eventualmente, você pode proporcionar ao paciente um benefício que a mortalidade pode não ser diferente, mas o paciente pode, eventualmente, ter uma qualidade de vida melhor naquele período que ele permaneceu transplantado, por exemplo. Então, talvez a gente precise evoluir para desfechos intermediários, desfechos alternativos, isso para várias outras questões, por exemplo, para imunossupressão, por exemplo. Assim, imunossupressão a gente ainda é apegado com o desfecho de sobrevida e rejeição. Mas a gente chegou num patamar
que sobrevida e rejeição já estão assim, muito boas. É difícil você conseguir um fármaco que te traga benefício de desfecho tão duro. Então, será que não está no momento da gente procurar desfechos intermediários, de função renal, por exemplo, de velocidade de perda de função, de biópsia, enfim, de predição, de mortalidade. E, por fim, o outro desafio é que, como eu falei para vocês, as evidências não são boas. As evidências disponíveis não são boas. O CADIGO, tem um CADIGO de avaliação de receptor, que é esse que está na referência no canto direito, e eu botei assim, 1A, e procurei quantos 1A tinham. E tinham 3 ou 4 recomendações, né, de evidência 1A, e eram coisas assim muito óbvias, muito óbvias. E o resto, todas as recomendações são 2C, ou não graduado, 1C, enfim. Então, a gente está trabalhando em cima de um terreno ainda muito confuso. O que a gente sabe que é contraindicação? Então, o paciente pode ter contraindicação que é definitiva, então esse paciente, até se o nefrologista tiver segurança disso na diálise, aí esse paciente nem precisa ser eventualmente encaminhado mesmo, ou se ele não tiver tranquilidade, ele encaminha o ambulatório do pré-transplante vai contraindicar. Então, paciente com mieloma múltiplo, de cadeia pesada que não foi tratado, ou que está atualmente em tratamento, esse aqui vai ser uma contraindicação relativa, né, mas não tratado, ele é contraindicado. Paciente com amiloidose AL com envolvimento extra-renal grave, paciente com cirrose descompensada hepatopata grave, não porque ele não mereça o transplante renal, mas provavelmente ele precisa ser avaliado com transplante duplo. Um paciente, mesma coisa, um paciente com doença pulmonar ou cardíaca grave, porque esses pacientes podem se beneficiar de um transplante combinado. Um paciente com uma doença neurodegenerativa evoluindo progressivamente, um paciente com Alzheimer avançado, né, já com dificuldade de interação social, então, esses pacientes não se beneficiam do transplante. Existem aquelas contraindicações que são temporárias, que são mais complexas, mas esse paciente pode ser reavaliado dali a um tempo. Então, por exemplo, um paciente com distúrbio psiquiátrico grave, instável, que ainda não está equilibrado com a medicação, um paciente que está usando substâncias, opioides, cocaína, e que tanto vão afetar o desfecho clínico como a capacidade do paciente de decidir sobre a modalidade e sobre entender, né, a responsabilidade que ele vai ter depois com o tratamento, com os medicamentos. Um comportamento de não aderência atual, comprovado atual. Essa não aderência é uma coisa dificílima, especialmente quando o paciente perdeu por não aderência, você decidir retransplantar é bem desafiador. Mas isso não é uma contraindicação absoluta, mas se durante a avaliação psicossocial você vê que o paciente naquele momento não consegue compreender e não vai aderir, aquele paciente que falta diálise, que não consegue compreender o uso dos medicamentos, então esse paciente dá aquele passo para um aconselhamento, depois você pensar em encaminhar. Paciente com infecção ativa não tratada, ou em tratamento, tuberculose em tratamento, por exemplo. Paciente com neoplasia ativa, e isso tem uma lista lá de neoplasias, mas lembrando que tumores indolentes, tumor em si, tumor de baixo grau não contraindica o transplante, uma doença cardíaca sintomática não tratada, um paciente com doença periférica sintomática atual, né, não tratado, um AVC a menos de 6 meses, um AIP a menos de 3 meses, um paciente atualmente com hepatite aguda, um paciente com úlcera péptica sintomática, diverticulite, pancreatite, enfim. Então, o paciente está doente, né? O paciente está doente, esse paciente hoje não pode transplantar, você precisa tratar para depois encaminhá-lo para o transplante. Bom, e o que a gente faz quando ele chega no ambulatório do pré-transplante? A primeira coisa é conversar com o paciente. A anamnese aqui é fundamentalíssima, principalmente para você compreender a etiologia da doença renal crônica do paciente. Você aqui, como nefrologista, você precisa refazer esse caminho da etiologia da doença renal crônica, porque isso tem muito impacto no pós-transplante, dependendo da etiologia da doença renal crônica, que a gente vai ver na frente, alguns cuidados devem ser tomados. O exame físico é fundamental, avaliar acesso, avaliar a circulação colateral, a ausculta cardíaca, o exame abdominal, que isso vai te direcionar para alguns exames que não fazem parte da rotina de avaliação de um paciente assintomático que não tem nada, mas eventualmente, se você for palpar o abdômen e encontrar uma alteração, você vai pedir um exame de imagem, ou um paciente que não tem risco cardiovascular, mas você achou alguma coisa na ausculta cardíaca, você vai pedir um ecocardiograma. Então, examinar e conversar com o paciente é muito importante, eu diria até assim, que é a principal coisa que se deve fazer no ambulatório de pré-transplantes, não deve ser negligenciado.
E eu sou professora aqui da Nefro, mas a gente dá uma semiologia. E eu costumo dizer que anamnese e exame físico, eles são atos que dependem dos sentidos. Então, a gente não pode importar isso de outra pessoa. Então, o que é anamnese e exame físico? É olhar, ouvir, tocar, cheirar. Então, como é que eu posso pegar uma coisa que outra pessoa viu, outra pessoa cheirou, outra pessoa sentiu, outra pessoa, e pegar os sentidos dela e transportar para mim e dizer que aquilo que ela sente é a mesma coisa que eu sinto? Não está certo isso. Então, esse ato de anamnese e exame físico, ele é muito individual. Você pode mudar uma hipótese diagnóstica, porque eventualmente você consegue escutar um paciente melhor do que outra pessoa. A sua interação com o paciente, o ato de escutar, né, o paciente pode ser diferente de outra pessoa. Então, não importem diagnósticos e exames físicos feitos por outro colega. A avaliação imunológica básica, isso aqui vai ser, inclusive, necessário para cadastrar o paciente no cadastro técnico único, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas todos os pacientes que entram na avaliação no ambulatório do pré-transplante vai ter lá a tipagem ABO, o painel e a tipagem HLA, porque isso vai precisar para fazer a alocação. Bom, rotina laboratorial. Eu não sei como é que é o ambulatório de pré-transplante de vocês podem falar, a gente pode conversar sobre isso depois, mas o que precisa efetivamente, o que tem evidência de exame laboratorial é pouca coisa. Então, o que tem evidência que precisa ser feito no ambulatório pré-transplante? Um hemograma. Isso geralmente até tem paciente atrás da clínica, porque ele faz lá periodicamente. Uma glicemia. Uma coisa interessante é que o CADIGO recomenda, e aqui eu deixei em amarelinho, tudo aquilo que a evidência do CADIGO é ruim, e, por exemplo, no CADIGO tem, mas o CADOC já não recomenda. O CADIGO tem, mas a diretriz europeia já não acha que é necessário. O CADIGO acha que recomenda que todos os pacientes em diálise sejam submetidos à glicemia, hemoglobina glicada e teste de tolerância à glicose oral, para que se avalie pacientes com predisposição que tem glicemia limítrofe, para que se possa prever o risco de diabetes pós-transplante. É perfeito, mas a gente sabe que isso não é a realidade na maior parte dos centros do mundo. E, mais importante, a avaliação para transplante, ele não é um ambulatório de clínica médica. Ele é um local para você descobrir que paciente não está apto para transplante, ou que paciente tem uma condição que você pode intervir e torná-lo apto para o transplante. Por exemplo, eu tenho um paciente que é hepatite C. Então, eu vou tratar a hepatite C, mas se bem que a hepatite C é um exemplo ruim, porque ele pode transplantar e depois tratar. Sei lá, esse paciente tem enfim, esse paciente tem hepatite B. Então, eu vou tratar essa hepatite B, e quando ele estiver compensado, esse paciente vai inscrever para o transplante, né? O paciente tem sífilis, eu vou tratar e ele vai inscrever para o transplante. Então, a gente tem que dissociar aqui ambulatório de clínica médica de ambulatório de avaliação para transplante. A outra coisa que as diretrizes são consensuais em dizer é que você precisa fazer uma avaliação da função hepática. Então, albumina, TAP e RNI, eventualmente aqui ver provas de colestase, lesão hepatocelular, TGA, TGP, bilirrubina, são exames muito simples. Uma outra recomendação que também os ambulatórios, em todas as diretrizes são consensuais, é que você deve pedir um PTH. Alguns até se arriscam a dizer que você não deve transplantar o paciente se o paciente tiver um hiperpara grave não tratado. Isso não é consensual, o CADIGO diz isso, mas o CADOC, por exemplo, não diz. Isso é muito complicado no nosso meio, por exemplo, em que a gente não consegue fazer PTX. Em um paciente, a gente sabe que um paciente com hiperpara descompensado, ele é complicado depois do transplante, mas eu acho que dosar, ok, até para a gente ter um PTH pré, apesar de que isso a própria clínica de diálise tem também, daqui a um ano a gente vai ver o que vai acontecer. Outra polêmica é com relação ao rastreio de tuberculose latente, né? Uma boa parte dos centros, mesmo do Brasil, que é região de alta endemicidade, não consegue fazer PPD ou IGRA. O PPD está cada vez mais difícil de conseguir o teste em maior parte dos locais. Aqui a gente ainda consegue fazer. Quem tem disponível faz o IGRA, né? O quantiferon que aparentemente foi disponibilizado pelo SUS, mas aqui, por exemplo, a gente não consegue fazer. E qual que é a polêmica, na verdade? Uma vez você com esse resultado de PPD na mão, o que você vai fazer? As diretrizes não são consensuais com relação a isso, mas aqui, por exemplo, a gente faz tratamento de TB latente com isoniazida após o transplante. Alguns serviços, na hora que diagnosticam no pré-transplante, já fazem tratamento de TB latente antes do transplante. Alguns locais não fazem,
porque não fazem tratamento de TB latente baseado no PPD, só baseado no raio-x e no antecedente de tuberculose. Então, deixei em amarelinho aí, para vocês saberem que, eventualmente, pode ter algum ambulatório de pré-transplante que não faz PPD nem IGRA, e ok, porque a evidência ela não é robusta com relação a isso. Algumas sorologias são mandatórias, então anti-HIV, anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, HTLV1 e 2, Chagas, o CMV, IgG e VDRL. EBV está na recomendação das diretrizes, nem todos os centros fazem em adultos, em criança é bem interessante fazer pelo risco de PTLD pós-transplante, porque eles têm uma incidência de GBV negativo muito maior do que no adulto, mas é uma informação que, se você tiver disponível, parece interessante ter essa informação por causa do risco de PTLD. Outras sorologias que a gente pede muito quando é disponível, né? Infelizmente a maior parte dos ambulatórios não é disponível, se o paciente não tiver tido história dessas doenças e não tiver sido vacinado para essas doenças, pedir sorologia para varicela, sarampo, cachumba e rubéola para poder vacinar o paciente antes de transplantar. Mas também essa evidência não está em todas as diretrizes, nem todos os ambulatórios para transplante fazem. Então, você vê que em avaliação laboratorial, ela é bem enxuta. O que a gente tem de evidência mesmo, praticamente são os exames que o paciente traz da clínica de diálise e um ou outro adicional, assim, que são mais específicos do transplante, como o CMV, por exemplo. Exame de imagem, a recomendação também é de pouca coisa. Num paciente sem nenhum outro achado, na anamnese do exame físico não te deu nenhuma dica, o que tem de recomendação é raio-x e eletro. O raio-x de tórax tem alguns objetivos. Um é, por exemplo, ver se tem granuloma ou calcificação pulmonar, para indicar um tratamento de TB latente, se o seu centro fizer isso, eventualmente pegar algum nódulo pulmonar, ver a área cardíaca, congestão, enfim. É um exame fácil, simples, barato, e o eletro é a mesma coisa. O eletro serve para você olhar sobrecarga de ventrículo esquerdo, serve para você olhar aumento do átrio, lesão de algum alvo de hipertensão, ou ver um paciente com arritmia. É muito comum ter fibrilação atrial, paciente em diálise, enfim. É um exame muito simples. Eco, o que as diretrizes indicam é eco para paciente que tem alteração cardíaca conhecida, história de lesão valvar, história de disfunção miocárdica, um paciente que tem hipertensão pulmonar, ou um paciente que vem assim sempre fora do peso seco, que é possível que ele tenha um grau de hipertensão pulmonar, você precisa dar uma secada nele, ou um paciente que tem mesmo hipertensão pulmonar. Alguns indicam você fazer num paciente que tem muito tempo em diálise, lembrando aqui que eu não estou falando de ambulatório de clínica médica, mas eu quero ver se ele tem lesão de hormônio da hipertensão. Isso é lá para quem cuida do paciente, né? O que a gente está querendo ver aqui é se o paciente pode ou não pode transplantar. Então, essas são as indicações de eco, ou seja, o paciente está super bem, começou a diálise, tem 30 anos, não tem nada de exame físico, não tem nada, não tem indicação de fazer um eco. O ultrassom de abdômen e ultrassom de vias urinárias, o CADIGO indica para pacientes que têm risco de neoplasia renal. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida essa tabelinha. Os nossos pacientes terminam fazendo porque eles fizeram uma investigação de doença, da etiologia da doença renal, né? Então eles têm um ultrassom. É interessante para você ver a anatomia da via urinária, eventualmente ver se tem algum desafio urológico ali para o cirurgião, dilatação, hidronefrose, rindoense policística, enfim, se você vai ter isso anteriormente. Agora, em um paciente assintomático que já tem uma etiologia da doença renal estabelecida, tem baixo risco de neoplasia renal, não tem sintoma nenhum, também não há evidência robusta de que você deva pedir nem ultrassom de abdômen. O rastreio de câncer, ele é bem a recomendação da população geral. Eu vou mostrar mais na frente uma tabelinha que mostra isso um pouquinho mais específico. Aí aqui é a maior polêmica. Teve, inclusive, uma apresentação no ATC agora e gerou uma discussão, não sei se o Dr. Mário estava nessa sessão, inclusive uma brasileira que trabalha com Riela, na Harvard, já apresentou um trabalho sobre revascularização coronária e desfecho, e uma pessoa levantou e perguntou se eles lá no serviço faziam CAT para pacientes com avaliação não invasiva positiva. Eles disseram que fazem, e ele citou esse estudo, que é esse esquema que tem aqui embaixo, eu acho bem recente, estudo em inglês, mostrando que não tem benefício
revascularizar esses pacientes para o procedimento cirúrgico. Não, esses pacientes não morrem menos do que aqueles que não foram revascularizados. É muito polêmico isso. Rastreio de doença coronariana, se você fizer uma enquete, assim, 10 serviços de transplante, cada um vai fazer uma coisa diferente, tá todo mundo meio certo no final, porque a evidência é muito frágil. O que a gente... E os grupos são muito fechados nisso, assim, tem grupo que tem certeza absoluta que tem que fazer CAT em quase todo mundo, e tem grupo que tem muita certeza que não precisa fazer quase nada em todo mundo, e todo mundo vai conseguir achar uma evidência que mostre aquilo que você quer acreditar. Mas a verdade é que a evidência ela é muito frágil e te dá certeza do que você vai fazer. Então, depende muito da disponibilidade, claro, do serviço, da capacidade do serviço de lidar com intercorrência pós-transplante. O que a gente sabe? A gente sabe que esses pacientes são pacientes de maior risco de evento cardiovascular, a gente sabe que os eventos vão acontecer perioperatoriamente, ali até o final do primeiro mês, a gente sabe que esses pacientes têm dificuldade de realizar exames não invasivos, muitos são caros e inacessíveis, e o teste ergométrico que é fácil, eles não conseguem fazer um teste ergométrico ótimo, em uma boa parte dos pacientes, né? Eles são sedentários, anemia, difícil de atingir um teste ergométrico ótimo. A conversa com um paciente, para você saber a capacidade funcional, é muito importante para você decidir se vai fazer uma estratificação, mas aqui também a gente não consegue decidir, é muito difícil você conseguir obter os métodos do paciente renal crônico, porque eles não, uma parte deles não tem uma atividade laboral, ou não fazem uma atividade física, uma boa parte deles não tem assim, uma atividade doméstica muito, muito robusta, então também é muito difícil você avaliar a capacidade funcional deles. Então, é um paciente meio no escuro que você sabe que ele tem maior risco de doença cardiovascular per si, né, pela doença renal crônica. O fato é que se você faz um teste não invasivo, por exemplo, você faz um eco de estresse e esse eco de estresse é positivo, o valor preditivo positivo é muito grande. Então, se você fizer um CAT, provavelmente ele tem uma lesão coronariana. Só que tratar essa doença, fazer o CAT e tratar essa doença coronariana não tem evidência de que isso reduza os desfechos. Ou seja, é bastante difícil de fato decidir isso, e é como eu falei, cada centro faz de um jeito. O que tem de evidência, então? Paciente de baixo risco, assintomático, anamnese, exame físico e eletro, e só. É a única recomendação. Num paciente de maior risco, o que eles consideram de maior risco? Tem local que escolhe, acho que é o CADOC, ou é a diretriz europeia, que considera um dos três, que é idade de maior de 50 anos, diabetes ou história familiar de DAC. Já o CADOC, o CADIGO, coloca várias variáveis e o paciente tem que ter 3 delas. Enfim, cada um assim, define risco de uma forma diferente. De uma forma geral, o que são as variáveis mais clássicas de risco? Idade, hipertensão, diabetes, lipidemia, história conhecida, de CAD, história familiar, né, de doença cardiovascular, tabagismo, paciente com longo tempo em diálise. Difícil você escolher o método não invasivo, como eu já falei para vocês, e uma vez dando esse teste dando positivo, o que a maioria dos centros faz é CAT mesmo e trata, mas não tem evidência de que isso reduz os desfechos após o transplante, você pode retardar o transplante desse paciente. Na avaliação multiprofissional, o que tem de evidência robusta é que todo mundo tem que fazer avaliação psicossocial. Por quem? Eles não falam. Tem centros que quem faz avaliação psicossocial é assistente social, tem local que quem faz avaliação psicossocial é o psicólogo, tem local que quem faz avaliação é o nefrologista, junto com o enfermeiro. Então, não está errado. O fato é que é óbvio que se você tiver no seu serviço toda a equipe multiprofissional completa, é excelente, melhor. Se você não tiver, você tem que lidar com a ferramenta que você tem, né? Mas o que é importante é que todos sejam submetidos a uma avaliação psicossocial. Isso é muito importante para você avaliar se o paciente vai ter acompanhante depois, onde que ele mora, a facilidade que ele vai ter de se transportar para o centro, se ele vai ter comportamento de não aderência, se ele vai conseguir obter os medicamentos, né? Enfim. E aí existe uma possibilidade enorme de avaliação multiprofissional, e se for disponível, é interessante que o paciente seja avaliado. E aí, é claro, tem situações específicas, encaminhar todo mundo para psiquiatra, mas se na avaliação psicossocial, psicológica, encontrar alguma coisa, você encaminha para todo especialista, né? Aqui a história do screening que eu falei de câncer, você vê, mama, colo retal, fígado, colo de útero e próstata, não muda nada com relação à população geral, é igualzinho o screening que se faz na população geral. Rim, a recomendação é uma ultrassom de rim, se o paciente tiver risco. O que eles consideram risco? História familiar positiva, história de doença cística adquirida, história de nefropatia por analgésico, tabagismo de longa data ou tempo em diálise de longa data, e o nível de evidência é esse aí, não graduado.
Bexiga, eles recomendam a citologia urinária e a cistoscopia se o paciente tiver feito uso de ciclofosfamida, né, aqueles glomerulopatas, paciente que fez uso prolongado de analgésico, tabagista prolongado, e uma tomo de tórax se o paciente for tabagista de longa data. Isso é o que tem de diferente. Bom, para finalizar, eu vou comentar só rapidinho assim, algumas situações especiais que, na verdade, lá você fez a sua anamnese, e na anamnese você detectou que o paciente se encaixa em alguns grupos. É isso que vai determinar o que você vai diferenciar assim, no ambulatório do pré-transplante. Por exemplo, você pega um paciente com doença renal policística, você precisa saber se vai caber o rim transplantado lá. Então, eventualmente, o paciente tem rins policísticos tão grandes que você precisa tirar, fazer a nefrectomia. Eu tenho 2 pacientes do consultório que são policísticos em conservador, com rins enormes, eu não consigo listar. Porque eu preciso fazer uma nefrectomia, porque não vai caber o rim lá, e eu preciso esperar o paciente entrar em diálise, porque se eu fizer uma nefrectomia, agora ele vai entrar em diálise. Então, como ele está em conservador, estou esperando ele entrar em diálise, se entrar em diálise, faço um nefré e caminho para o eu não consigo fazer um transplante preventivo nesse paciente. Essa é uma coisa. A outra questão assim, no policístico é que essa indicação também é bem controversa, nem todo lugar faz essa recomendação. Eu acho que é prudente, que é um paciente com doença policística deveria fazer uma avaliação do sistema nervoso central para ver malformação, já que ele vai se submeter a um procedimento cirúrgico. Não, o CADIG, por exemplo, recomenda se o paciente tiver história familiar ou sintoma neurológico. Isso é um pouco mais polêmico. Assim, eu tenho a impressão que esse paciente deveria fazer uma ressonância ou uma tomografia de vasos cerebrais para ver o risco de uma formação arteriovenosa e eventualmente corrigir o seu transplante. Pacientes com GESF tem aqueles cuidados que a gente já conhece. Se você conseguir genotipar esse paciente, é ótimo para avaliar o risco de recorrência após o transplante, lembrar do risco de recorrência, informar o paciente do risco de recorrência, já deixar a plasmaféresis montada, ligada, perto de você, caso ele recorra. Enfim, né, os cuidados que a gente sabe para recorrência de GES. Se a paciente for lúpica, né, o lúpico, transplantar o paciente com a doença fora da atividade, para reduzir o risco de que a doença retorne. Também essas doenças podem interferir um pouco na escolha da imunossupressão após o transplante. Membranosa, lembrar de fazer o PLA2R, se for disponível, até para você avaliar depois, usar o PLA2R como medidor de risco de recorrência, caso o paciente tenha sintoma depois. CHU, a mesma coisa, para ter esse cuidado na seleção do doador, né, evitar doador vivo, decidir ou não se vai fazer eculizumab se for CHU atípica. Nos idosos, não é uma contraindicação para o transplante, como a gente já falou, mas é interessante você avaliar a fragilidade. E se o paciente for um idoso frágil, tentar de alguma forma reabilitar esse paciente, avaliar nutricionalmente, enfim, as coisas que você consegue. A fragilidade é uma polêmica muito grande, é muito polêmico se esse paciente deve ficar fora de lista até ele ser reabilitado, mas a informação que a gente tem até agora é que a fragilidade melhora depois de um tempo após o transplante. Depois de 3 meses, o paciente recupera o baseline e depois ele começa a melhorar a fragilidade depois do transplante. Então, parece que transplantar beneficia esses pacientes. Obesidade, cada serviço tem uma rotina. Muitos centros contraindicam o transplante a partir de um determinado tipo de MC. Isso é decorrente do fato de que a cirurgia no obeso é muito difícil, o risco de complicação cirúrgica é maior, o risco de deiscência de fadiga operatória é maior, o risco de diabetes pós-transplante é maior, deslipidemia, enfim. Mas o que a gente tem de informação... sim, e aí tem sempre aquela recomendação de que encaminha o paciente para perda de peso, a gente sabe que eles não perdem, né? Não é tão simples perder peso. Então, o que eu penso assim é que se a gente decidir por contraindicar o transplante num paciente obeso, a gente deveria oferecer uma alternativa real, concreta, para que esse paciente perca peso, né? Por exemplo, se o ambulatório já tem um vínculo ali com o ambulatório de bariátrica ou com o ambulatório de obesidade, para não ser assim, você perca peso, faça atividade, depois volte aqui, porque isso não vai acontecer. Os uropatas, cada doença vai ter uma coisa, mas, por exemplo, se o paciente vai para estenose de uretra, fazer um uretrocisto, se o paciente tiver uma bexiga ampliada, ou uma condição que precisa fazer ampliação vesical antes ele ser avaliado, ou fazer um uretrocisto, ou uma cistoscopia, enfim, algum exame de acordo com a condição dele. Enfim, esse paciente deve ser avaliado em conjunto com o urologista para, na hora da cirurgia, não ter a surpresa de chegar lá, abrir, por exemplo, e não ter bexiga, não ter onde implantar o ureter e ter que... E eu já vi assim, várias coisas bem difíceis de ter que fazer uretrostomia, porque não tem bexiga para implantar o ureter. Os priorizados por falência de acesso vascular, é muito importante você tentar entender por que ele é priorizado.
quais são os acessos que são trombosados, porque pode acontecer eventualmente de você não abrir o paciente e não ter onde colocar o rim. Acontece também aqui, em paciente com hiperpara grave com calcificação vascular, do cirurgião abrir e não ter vaso para implantar artéria IV. Então, esses pacientes têm que ser avaliados com o exame, por exemplo, um priorizado que não tem assim, várias funções de acesso prévias, ele já tinha feito trombose, por exemplo, é um paciente que deve fazer uma avaliação de trombofilia, eventualmente, às vezes, até ele necessita ser anticoagulado. Um paciente com calcificação vascular tem paciente que não tem condição de transplantar, é intransplantável, porque não há onde implantar o rim. Então, esse paciente tem que ser visto com muito cuidado. O HIV, ele tem que estar controlado com terapia antirretroviral estável, o CD4 negativo, o CD4 acima de 200, a carga viral negativa. E também é importante você planejar, conversar muito com o infectologista com relação à terapia antirretroviral, para você decidir o que vai fazer com a imunossupressão, porque os imunossupressores interagem muito, mas não é contraindicação. Esses pacientes já têm evidência mostrando que eles vão bem depois do transplante. É um transplante difícil de fazer, mas não é contraindicado. Paciente antiagregado, se for antiagregação simples, a isoclopidogrel não tem indicação. Antiagregação dupla, o ideal é que se suspenda, mas se for um transplante com doador falecido é um pouco mais desafiador. Anticoagulação, que é importante, é aquele paciente que usa de apixabana, por exemplo, anticoagulante direto. Apixabana, o rivaroxabana, esse paciente precisa de fato trocar e ficar com Marevan, porque aí você consegue converter, né, quando ele chega na internação. E, por fim, perda por uma aderência, que eu falei para vocês no começo. Esse é um desafio gigantesco. O paciente que perdeu o primeiro enxerto por uma aderência, é muito difícil saber o que fazer com esse paciente depois, quando ele está. Esse é um paciente que precisa de todo mundo junto, a enfermeira, a equipe multiprofissional inteira, serviço social, psicólogo, para tentar entender a causa da uma aderência, se esse motivo persiste, se o paciente quer, de fato, transplantar, para poder listar. Não é contraindicado. A perder o primeiro por uma aderência, ele perdeu a chance dele, não é bem assim. Por fim, coisas que a gente tem que saber, que tudo isso depende do que tem no serviço, né, do que está disponibilizado no serviço, de como o serviço, a rotina ali foi estruturada. Eu recomendo assim, que seria sempre possível, e nos Estados Unidos eles fazem muito isso, que é os casos do pré-transplante vão para uma sessão, e essa sessão é discutida com toda a equipe multiprofissional, e é bem rica a discussão, todos os membros da equipe multiprofissional têm muita voz, e eventualmente um transplante é contraindicado porque o psicólogo fala que não dá, ou a assistente social fala que não dá, ou o cirurgião fala cirurgicamente isso aqui não dá, e todos discutem os casos. Eu acho que talvez no ambulatório de alto volume discutir todos os casos talvez seja mais desafiador, mas pelo menos aqueles casos que são cinzas ali, que não está óbvio que tem que ser transplantado, eu tenho a impressão que é muito rico, assim, esses casos serem discutidos, porque quanto mais pessoas olhando aquilo ali, melhor, né? Quando é que a gente deve repetir? Também não tem assim um consenso. A maioria dos exames, por exemplo, a avaliação cardiológica, anualmente é bom você rever o paciente, né, e ver se aconteceu algum evento nesse meio do caminho. Lembrar, por exemplo, que o paciente passou, ele tem sorologia para CMV GG positiva, não tem nenhum sentido você ficar repetindo todo ano sorologia para CMV GG, porque ela vai continuar positiva, você vai só gastar dinheiro, né? Mas se for negativa, aí compensa você repetir anualmente, porque ele pode ter soro convertido. Isso não vai mudar a sua decisão para o transplante, mas isso vai te ajudar a prever o risco de CMV depois. Então, desculpa se eu corri um pouco, esse assunto é muito rico, é muito complexo, ele gera muita pergunta, e estou disponível. Queria convidar para quem estiver querendo passar um feriado, umas férias em julho em Fortaleza, vai ter o Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia, vai ser o primeiro Congresso Norte-Nordeste, e vai ser aqui, será um prazer recebê-los. Realmente, muito obrigada, Tainá. Eu acho que é sempre bastante ilustrativo, a gente sempre aprende, né? A gente faz isso no dia a dia, eu faço ambulatório de doador vivo, e a doutora Ida, a enfermeira Ana e a doutora Tamires, o doutor Guilherme também fazem um ambulatório de doador falecido, e a gente tem várias surpresas, né? Eu costumo brincar que a gente tem o ambulatório entre vivos Kinder Ovo. Todo dia tem uma surpresa. E como você falou no começo, muitas vezes a indicação de não encaminhar, talvez por desconhecimento mesmo do próprio nefrologista, porque todo dia eu tenho uma surpresa. Ou eles mandam por uma incompatibilidade, ABO, sabe, pacientes, todo tipo aqui. Gente muito jovem doando, querendo doar para pessoas idosas, isso é muito comum no nosso ambulatório.
E ontem mesmo, de 19 anos, querendo graduar, o pai com 62 anos. Então, essa desinformação é muito ruim para a gente, né? Então, um paciente jovem que sabidamente tinha um rim único e teve diabetes na infância, e o médico assim mesmo encaminha para nós, né? Para fazer essa avaliação. Mas, como você falou, é bom que passe por nós mesmo para a gente poder dar uma orientação. Mas, enfim, eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer as perguntas para a doutora Tainá. Acho que Eu imagino que aí vocês devem ter um problema semelhante ao nosso aqui. Vocês devem ser o centro de referência para transplante para várias unidades de diálise de Fortaleza e da região. Nós somos aqui, pelo menos uma dezena de cidades que calculo, e no último levantamento, acho que a gente tinha perto de 2.000 pacientes de diálise nessa região. E aí começam os problemas. Quando a gente manda um questionário, todo ano a gente faz esse encontro, esse ano vai ter novamente, para que eles venham até aqui e a gente discuta os casos. E a gente manda umas perguntas, e a gente vê que a principal causa de não encaminhamento é a discriminação com a maldita idade. Que eu sempre falo, vocês não podem fazer isso. Esse é o primeiro problema. O segundo, então, a primeira pergunta seria, como sensibilizar essas unidades de diálise a mudar esse tipo de condutas? E eles vêm aqui anualmente, hein? A segunda é que vocês aí também devem ter uma lista, que não só vocês listam, os centros de diálise acabam listando ou estão listados os pacientes. Aqui a gente tem esse problema. Nós listamos, mas tem pacientes antigos que estão listados na central. Esses pacientes antigos, às vezes, não passaram pelo nosso ambulatório de transplante de doador falecido. E chegam para transplante sem muitos exames. Mas não sei se você tem esse problema aí. Se você tiver, a primeira pergunta, como sensibilizar o centro de diálise a não discriminar o idoso? E segundo, idoso, eu falo, um pouco mais de 55, hein? Não é muito, não. E o segundo é esse problema de você receber o paciente para transplante e não ter tido uma avaliação prévia que foi feita. Doutor Mário, com relação a essa questão da diálise, de pacientes listados pela diálise, aqui, você vê como cada estado tem uma realidade totalmente diferente. Aqui, não. Aqui, os centros, aqui é municipalizado pleno. Então, o que acontece? Para o paciente chegar ao ambulatório pré-transplante, ele precisa ir numa unidade de saúde. A unidade de saúde coloca num sistema. Esse sistema tem 2 programas de transplante grandes, e aí ele referencia. Se o paciente é da capital, ele é referenciado pelo centro. Se ele é do interior, ele é referenciado para esse outro centro. E aí ele consegue marcar. A meu ver, é burocrático, apesar de ser bonito, é interessante, dá acesso e tal. Isso burocratiza o acesso à lista. O paciente não pode simplesmente pegar o telefone e marcar, e nem a clínica de diálise pode direto inscrever. Então, termina que os nossos pacientes aqui para o transplante são exaustivamente avaliados antes de serem transplantados. Quando eles são transplantados, eles assim, já tem até o termo de consentimento assinado já no ambulatório do pré-transplante, se ele quer Covid, se não quer Covid, se quer doador de células expandidas, se não quer, já está tudo lá no ambulatório. É legal, mas eu acho que isso restringe o acesso, ele burocratiza o acesso, tanto que uma parte lá dos pacientes fala que não conseguiu estar fora porque desistiu, porque achou o processo complicado, né? Por outro lado, então, deixar que a clínica inscreva, que é como acontece em São Paulo, isso desburocratiza, aumenta o acesso mas, eventualmente, a gente tem surpresinhas, né? Então, quando eu trabalhava no Hospital do Rio, vez por outra, a gente tinha uma surpresinha dessa. Então, o que lá a gente fez foi, a gente pegou a lista. É muito difícil pedir para os médicos da diálise fazerem uma avaliação pré-transplante ou pedir alguns exames lá, né? Então, o que a gente lá fez foi lá no cadastro desses pacientes,
e selecionou os pacientes que a gente considerava de risco. Então, idosos, diabéticos, com longo tempo em diálise, e esses pacientes foram convocados para fazer a avaliação pré-transplante mais formal, né, mais rigorosa. E aqueles outros, como o volume lá era muito grande, então esses outros chegam, e aí, agora, para fazer isso, o hospital precisa ter uma agilidade de fazer exame na hora que o paciente chega. Então, isso a gente conseguia fazer. Então, por exemplo, o paciente chegou, estou escutando aqui um sopro, que ele não tinha avaliação pré-transplante, ele desce para o eco, faz um eco e sobe. Isso a gente não consegue fazer aqui. A gente não consegue fazer isso aqui em Fortaleza. Então, já no Hospital do Rio, eu já vi paciente que desceu, fez CAT, arteriografia de coronárias e ventriculografia antes do transplante, e depois estava liso e transplantou no mesmo dia. Isso aqui é impossível, né? Então, tem esse ponto. Eu acho que talvez a melhor... Aí, para vocês, já que as clínicas podem escrever, eu acho que o que eu faria era tentar pegar lá da lista e selecionar os pacientes e convocar alguns. Com relação à história da idade, Tomara, até a gente fez um manualzinho para distribuir nas clínicas. No manualzinho era mitos. Sou idoso, não posso transplantar. E aí tinha lá, não, botava foto de um idoso bem correndo, fazendo atividade física. Eu tenho a impressão que a sensibilização, talvez seja mais fácil a gente sensibilizar até o paciente, sabe? Do que sensibilizar o colega, assim. Sensibilizar o paciente, porque ele se sente vivo e não frágil, né? Ele se sente robusto para fazer as atividades. Então, eu tenho a impressão que trabalhar com o paciente talvez seja um caminho, né? Acho que isso está mudando, o conceito de idade cada vez, né, da compreensão do que é um idoso frágil, está mais incorporada, inclusive nas universidades. Eu vejo que os alunos agora que estão saindo já tem isso um pouco mais materializado na cabeça deles. Então, a gente vai precisar esperar que esses nefrologistas que estão acostumados com que idoso não pode fazer nada, se aposentem e mudem a mentalidade para que essa nova geração venha. E não sei se medidas educativas só vão ajudar muita coisa, não. Essa é a minha percepção. Eu lembro de um caso do Hospital do Rim, de um paciente que transplantou, ela tinha 81 anos, e transplantou com uma irmã gêmea, idêntica, de 81 anos, e ficou linda, ficou maravilhosa, sem tomar imunossupressão, e está ótima. O Dr. Walter também mostra um caso de um paciente idoso que ele transplantou, que ele sempre mostra a foto do paciente, ele tem uma cara assim, de que tem uns 20 anos a menos. Né? Vocês já viram? A Ida está falando que já viu, né? E ela sempre gosta. Aí, o doutor Edson quer fazer uma pergunta aí para você. Oi, doutora, tudo bem, querido? Tudo bom? Como é que vai? Larguei a sessão do serviço só para vir te ver. Nossa Senhora, é muita responsabilidade. Eu sempre aprendo muito. Primeiro, eu queria te dizer o seguinte, uma vez um paciente chegou para fazer o pré-transplante com a gente e ele tinha, nos exames pré-transplante, 2,5 de creatinina. Eu perguntei se ele estava urinando, ele disse que urinava muito. Eu mandei uma cartinha para o centro de diálise dizendo que talvez ele não precisasse de fazer diálise. 7 anos depois, a mulher dele encontrou comigo e falou, doutor, o senhor tirou meu marido da diálise 7 anos. Nossa Senhora! O outro que você falou foi do problema da bexiga pequena. Já tivemos casos também que na hora que abriu não tinha bexiga nenhuma, saiu com uma nefrostomia, não conseguimos fazer uma neobexiga e toda vez que ele ia no ambulatório ele dizia assim, doutor, eu preferia ter ficado na diálise porque eu tenho vergonha desse saquinho aqui. Um dia ele sumiu, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele desapareceu do ambulatório. E a única pergunta, a pergunta que eu faço há 10 anos, e cada um me dá uma resposta, eu quero ver a sua, se você tiver 2 pacientes, HLA idênticos, 3 pacientes, um doador e um receptor e 3 doadores. Um HLA idêntico, um semi-idêntico, diferente, o paciente é portador de GESF. Qual que você escolhe? 3 irmãos? 3 irmãos, um idêntico, um semi-idêntico e um diferente. Qual que você escolhe? GESF. Nossa, que difícil. Puxa vida. Eu acho, assim, pensando na evidência que tem para GESF e para
e para nefropatia por IgA, o risco de recorrência é maior no idêntico, né? Isso é melhor para IgA do que para GEST, na verdade. Para GEST não é tão assim óbvio, porque para IgA parece que isso está mais demonstrado. Entendi. Eu tenderia a não querer o idêntico. E entre o não idêntico e o distinto, talvez o mais velho. Agora, para GEST eu não sei, viu, doutor Edson? Porque GEST, se for IgA, eu ia ficar com mais tendida a não querer usar o idêntico. Para GEST, talvez eu escolhesse o mais velho dos três. Tá bom. Obrigado, excelente aula. Não sei, difícil. Até Fortaleza. Até Fortaleza, até logo. Obrigado, Maria Alice, excelente aula. Boa tarde, Tainá. Como sempre, uma aula super didática, né? Baseada em evidências aí. Obrigada. Eu tenho perguntas também não fáceis, mas eu sei que você é de um centro e foi para um outro com uma realidade diferente. Então, eu queria fazer algumas perguntas intrigantes em relação antiagregação e anticoagulação. Como é que era no Hospital do Rim e como que é o perfil dos cirurgiões, né? Pessoal, na prática, eles aceitam? Como que vocês conduzem esses casos? Certo. É o seguinte, lá no Hospital do Rio, eu lembro que tinha hematologista, e o hematologista era assim, paciente com clopidogrel é contraindicação absoluta para não fazer. Hoje em dia, até quando eu saí de lá, era contraindicação. Se estivesse tomando clopidogrel, não fazia. Na época não existia a pixabana, ninguém tomava. Marevan, a gente revertia na hora. E revertia sem problema. Ele chegava um pouquinho antes, a gente fazia a vitamina K e repetia lá, e depois, se precisasse fazer plasma, o paciente descia com plasma para o centro cirúrgico, mas na maioria dos casos a gente conseguia reverter com vitamina K. Aqui, o que eu tenho observado? Os cirurgiões reclamam muito quando tem que fazer transplante com clopidogrel, mas já aconteceu assim, uns 2 ou 3 pacientes que eles não falaram que estavam usando clopidogrel, os cirurgiões transplantaram, não aconteceu nada, e aí depois, no POI, o paciente disse que tomava clopidogrel, a gente falou, tá vendo? Ele tomava clopidogrel, ninguém sabia, não contraindicamos o transplante e nada aconteceu. Aí, toda semana tem uma polêmica assim, no grupo, os cirurgiões não ficam satisfeitos de fazer, mas eles estão cada vez mais convencidos de que tudo bem. O CADIGO, ele é muito firme em dizer que antiagregação isolada com AS, o ticagrelor ou clopidogrel não contraindica a realização do transplante. Claro, se for um transplante com doador vivo, você suspende. Suspende uns dias antes. Se for falecido, não tem alternativa. Quando a antiagregação dupla, aí ele é um pouco mais reticente. Então, para o paciente que está tomando AS e clopidogrel, o CADIGO é um pouquinho mais reticente. Mas também ele não contraindica absolutamente. Assim, a pixabana não dá, né? Porque a gente não tem medicamento para reversão. Agora, a varfarina, o que eu tenho visto aqui? Que os transplantes são contraindicados quando o paciente está usando varfarina. Especialmente quando a isquemia fria está muito apertada, o rim não está na máquina, não vai dar tempo de fazer a reversão, e como o volume é menor, né, eu acho que no Hospital do Rim isso é uma coisa mais comum de acontecer, a gente tinha um pouco menos de medo. Então, o paciente vinha, enquanto esperava os exames, também tem outra coisa, antigamente demorava mais para sair Prosmed, né? Demorava 6 horas, não sei se vocês lembram disso, demorava 6 horas para o paciente do hospital esperando Prosmed. Agora não. Agora, com sangue periférico, o paciente chega rapidinho, ele transplanta. Então, ficou menos tempo útil para a gente fazer para a gente conseguir reverter o efeito da varfarina, né? Então, o que eu tenho visto na prática é os centros contraindicarem se o paciente da varfarina. Então, o que eu acho assim, que os nefrologistas deveriam fazer? Pensar muito bem se há realmente necessidade dessa varfarina na diálise. Às vezes o paciente usa varfarina porque ele tem um FA, ok. Mas às vezes ele usa varfarina para... O paciente fala, é para afinar o sangue porque meu sangue é grosso e eu tenho risco de perder a ficha. Será que isso é uma indicação formal? Você precisa mesmo usar varfarina para manter uma fístula pérvia? Enfim,
Eu acho que essa warfarina tem que ser muito bem olhada, porque o paciente pode perder a chance de transplantar. Eu já vi muitos perderem tentando usar warfarina. Só a propósito, não sei se você está me ouvindo, Edson. Doutor Edson, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Você não fez essa pergunta para o doutor Ron Shapiro? Isso. Fez? O que ele disse, por favor? Ele diz o que todo cirurgião competente, eu acho que está muito ligado à competência do cirurgião. Respondeu, como é que faz? Ele escolhe, ele prefere o idêntico. Ele prefere o idêntico? Da anticoagulação, eu estou falando. Da anticoagulação? Eu não me lembro. Não me lembro. O senhor fez, ele falou que... eu me lembro bem. Eu lembro também. É uma dúvida que a gente tinha aqui. E eu acho que isso depende muito do cirurgião, da competência e da segurança dele. Porque se está sangrando, você sutura, né? Você não usa mais o cautério. Porque o cautério faz no feijão com arroz. Mas o cirurgião competente, se está sangrando um vasinho, ele vai lá e dá um pontinho. Ele não deixa babar muito. Então, acho que tem muito isso aí. Eu acho que os cirurgiões inseguros não querem fazer com nada, com a AS, no clopidogrel, com absolutamente nada. Isso. E é muito engraçado isso quando aconteceu esses casos aqui, de que o paciente transplantou, não sabia, no dia seguinte descobriu que estava tomando. A gente, olha aí, relatos de caso, mas... O problema é quando a gente sabe, no pré-transplante, aí definir ou não, né, se vai ou não, a gente quer colocar e o cirurgião não quer. Eu tenho uma outra pergunta que me perguntaram, eu fui atrás, e a gente também tem um caso em avaliação, paciente com sarcoidose. Você viu algum caso no Hospital do Rim ou aí em Fortaleza? Sarcoidose, eu não lembro de nenhum de lá. As diretrizes, elas são bem específicas com relação a todas as entidades, doença de cadeia leve, doença de cadeia pesada, todas as neuropatias, especificam todas, sarcoidose não entra. Não, ela fala, mas eles falam assim, que se não tiver um comprometimento grave, mas eles não se comprometem muito, né? Na verdade, extrarrenal. Isso, não, sarcoidose entra igual, não é doença de cadeia leve, é alguma outra, é amiloidose. Amiloidose sem comprometimento, a sarcoidose eu não vi, na verdade, o que eu vi foi a amiloidose sem comprometimento extrarrenal severo, aí tudo bem transplantar. Mas sarcoidose eu não lembro de ter visto não. Eles falam que não é uma contraindicação absoluta, mas que você tem que avaliar, mas eles não falam como que você avalia, né? Eles só falam assim, que não pode ter um comprometimento extrarrenal cardíaca, né? Eu perguntei, né, se você já tinha visto. Não. E o obeso, como que vocês conduzem? Eu vou finalizar por aqui. Olha, é que é o seguinte, eu tenho que fazer um disclaimer, tá? O disclaimer é o seguinte, o chefe do programa de transplante aqui é cirurgião. Então, tudo aquilo que é ruim para a cirurgia, o cirurgião fica incomodado, né? Então, aqui, cada vez menos se transplanta paciente com IMC acima de 35. O Hospital do Rim também é muito reticente com o Hospital do Rim com transplante acima de 85, mas, de uma forma geral, os pacientes são avaliados para ver a distribuição da gordura corporal. Se é uma gordura corporal mais abdominal ou não. A tendência lá é, se for uma gordura muito abdominal, com IMC acima de 35, não fazer. Aqui, recentemente, inclusive teve uma determinação de ser acima de 30, aí a gente, não, por favor, não faz isso, acima de 30 não. E aí, estamos nessa discussão, eu, como clínica, né, não tô lá passando aperto na hora da cirurgia, mas eu tenho a impressão que o IMC isoladamente não deveria ser um critério, porque o que acontece é que a gente tem, para todas essas condições, a gente esquece, mas o transplante em obeso é pior do que em não obeso. Claro. É claro, só que o nosso comparador não é o transplante bom, nosso comparador é a diálise. Esse paciente morre demais em diálise também. Então, eu acho assim, paciente com IMC entre 35 e 40, a minha impressão é de que eles deveriam ser transplantados com todas essas condições, esses ressaltos. Acima de 40, ok, não vou inscrever esse paciente, mas tinha que ter um link muito direto com o ambulatório de obesidade. Assim, ele está aqui, inativo, ou temporariamente a gente não vai ativar esse paciente, mas ele precisa ser encaminhado para o ambulatório de cirurgia bariátrica,
e para poder ser inscrito logo, porque ele não vai perder peso fazendo caminhada e tirando o arroz da comida. Não vai ser assim que vai acontecer. Doutora, meu nome é Luciano, sou residente de Nefra. Eu tenho 2 perguntas, mas assim, estou com medo de não prolongar muito o assunto para não atrasar todo mundo, né? Mas assim, a primeira pergunta é sobre a proporção de doador vivo, que eu imagino que seja menor também aí, como deve ser em outros centros. E a segunda pergunta seria mais especificamente sobre a oferta de rim. Quem que seriam as pessoas que são mais atuantes, assim, desde o processo da oferta até o paciente chegar no hospital? Como é que é o protocolo de vocês, os exames que vocês fazem admissionais? Por exemplo, a gente faz aqui TC de tórax e COVID para os que chegam, né? No caso do serviço público e doador falecido, como é que ocorre esse momento da oferta? Desculpa, o teu nome eu esqueci. É Luciano. Luciano, você sabe que isso, cada estado tem uma realidade muito, muito, muito distinta, né? O Ceará, especificamente, ele é muito peculiar em vários aspectos, né? O primeiro aspecto que o Ceará é peculiar é que ele tem uma lista de transplantes, uma lista de pacientes inscritos em lista pequena. Hoje a gente tem 600 pacientes em lista, mais ou menos, e uma central de transplantes muito ativa, que tem uma performance de captação alta, considerando assim, o ranking já foi, acho que a primeira ou segunda, ano passado, quando botava doador efetivo por milhão de população, hoje é a quarta ou quinta, mas ainda assim é uma central muito ativa. O que isso resulta? E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente, infelizmente, é um estado muito violento, em que as pessoas morrem muito por trauma e por ferimento por arma de fogo, são doadores muito jovens. Então, a gente tem uma característica muito peculiar aqui, que são doadores jovens, que são drenados para um hospital específico, que é um hospital de trauma, e a CIDOT tem uma CIDOT lá dentro que é muito ativa, que a chefe da central de transplantes trabalha lá também. Então, é um hospital, a estrutura é muito azeitada para que a doação funcione e os doadores são muito jovens. Então, o que isso resulta? Resulta em um percentual de transplante com doador de critério expandido baixíssimo. Quando aparece um doador de critério expandido, a gente termina encaminhando para a oferta nacional. Eu tenho várias ressalvas com relação a isso, mas é o que acontece, os pacientes terminam sendo transplantados lá pelo Dr. Walter. E uma lista que roda relativamente rápido. Eu não sei se você percebeu lá que o tempo mediano em lista, quando eu mostrei aquele dado dos priorizados e não priorizados, é um tempo mediano em lista muito pequeno. Então, um paciente não sensibilizado, ele passa pouco tempo em lista. E isso faz com que a nossa vontade de transportar com doador vivo seja muito pequena. Porque o paciente é colocado em lista e em relativamente pouco tempo ele vai receber um rim jovem, sem precisar usar um doador vivo. Tá? Então, o percentual de doador vivo aqui ele é menor do que a média nacional. Então, acho que hoje a média nacional deve estar em torno aí de 15% a 20%. Aqui é menos de 1% de doador vivo, 1%, deve ser 1%. O nosso percentual de doador vivo anual. A gente quase não faz doador vivo aqui e os motivos são esses que eu falei. A lista roda muito rápido, né? E com essa rotina de avaliação, funciona desse jeito, porque a central é muito ativa em detectar esses doadores. A gente tem pouco doador polêmico. Um doador que já passou de 50 anos já fica todo mundo torcendo o nariz, porque o nosso normal é aquele paciente do trauma, né? Com relação a essa avaliação de COVID, a gente não faz a tomografia, ainda seguimos fazendo PCR, mas eu te confesso que eu não sei se precisa, sabe? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa começar a encaminhar. Já temos publicações de desfecho de curto prazo mostrando que receber um doador COVID assintomático com transplante não pulmão não impacta nos desfechos. Foi mostrado no Congresso agora os desfechos de 1 ano, os resultados do mundo, sem nenhum impacto nos desfechos. Não tem nenhum relato de transmissão de COVID através de transfusão de sangue, por exemplo. Então, o relato de transmissão só aconteceu com transplante de pulmão. Então, eu não tenho certeza se a gente precisa fazer mais esse PCR de COVID para os nossos doadores. Até porque, quando esse PCR de COVID vem positivo, a gente precisa perguntar para o paciente se ele quer receber, ele tem que assinar um termo de consentimento. Enfim, existem várias coisas que isso envolve, eventualmente até descarte do doador, vários centros não se sentem seguros de fazer, para uma coisa que me parece que não impacta nos desfechos, sabe? Então, tomografia paramos de fazer, PCR continuamos a fazer ainda para todo mundo, tanto para o receptor como para o doador, mas eu acho que está na hora da gente discutir isso aí já. Muito obrigado, doutor.
Nada, obrigada pela pergunta. Então, Tainá, só tem uma última pergunta. O doutor Edson fez uma pergunta aqui no chat. Ultrassom do doador falecido, o que você acha? Doutor Edson, puxa, eu acho que se a gente tivesse ultrassom na beira do leito, em todas as UTIs, como uma ferramenta junto ao exame físico, assim, aí eu acho que todos deveriam fazer. Como uma ferramenta de pedir adicionalmente para avaliação do doador, é claro que é uma informação adicional, é claro que vai diminuir o risco da gente ter neoplasia renal sendo transmitida para o doador, para o receptor. Mas eu acho que isso burocratizaria a doação, sabe? É um passo a mais, seria um passo a mais no processo de doação. Lembrando, assim, então, eu acho que se tiver na beira do leito, eu puder ali passar ali o ultrassom, beleza. Mas se eu tiver que encaminhar o paciente para radiologia, para o radiologista ver, eu não acho que deveria ser incorporado. Lembrando que, assim, se o paciente tiver um tumor renal esofítico, o urologista vai ver. Na hora que ele tiver com rim na mão, ele vai ver esse tumor renal esofítico e ele vai fazer a nodulectomia né, a gente vai ter um anatomia patológico antes de transplantar. Se o tumor for urotelial, o ultrassom não vai ver. O ultrassom pré-transplante não vai detectar essa neoplasia, ela vai ser transmitida para o receptor e não vai ser o ultrassom que vai ter evitado isso. Felizmente, são eventos raríssimos. Eu já tive a infelicidade de ter vivenciado um caso desses. Era um CA urotelial, não tinha nenhuma lesão esofítica, né, nem palpável, né, que o cirurgião pudesse ter pego, era um CA de urotélio, e o desfecho foi muito ruim para os dois receptores. Mas, felizmente, são coisas que são muito, muito raras, como pode acontecer transmissão de tuberculose por receptor, enfim, né, qualquer outra neoplasia. Felizmente, são coisas raras, e eu não acho que valeria a pena rastrear todo mundo. O número necessário para tratar seria muito alto, com benefícios pequenos. É só seguir justamente essa nova ordem, que um monte de gente já está com o seu ultrassom no bolso, né? Então, eu perguntei para o Ron Shepard lá, sugerindo, né? Aí ele falou assim, né? Aqui nós já fazemos de rotina. Ele já tem ultrassom na mão, né? Tá. É isso. Você pode pegar um rim em ferradura também, pode pegar um rim único, um rim obstruído, um rim com cálculo, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que o ultrassom, como parte do exame físico, né? Como exatamente. parte do exame físico, isso aí vai ser incorporado muito em breve, todo mundo vai ter, e aí eu acho que para já começar a mexer nessa poeira aí. Só isso. A ideia fica perfeito. A ideia fica incorporada, né? Obrigado pela aula. Maravilha. Obrigado, Maria Alice, mais uma vez cumprindo seu papel maravilhoso. Obrigada, Edson, pela participação. Tainá, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter apresentado de uma forma tão brilhante, tão clara, e a gente espera poder se encontrar brevemente nos congressos por aí, viu? Mas muito obrigada mais uma vez, tá, por estar sempre disponível para nos ajudar. Tá? Muito obrigada. Que agradeço, estou à disposição, é um prazer, uma honra enorme estar aqui, gosto muito, não tinha visto a Ida ainda, Ida, é um prazer enorme rever você, doutor Mário, Maria Alice. É um prazer enorme, o professor Horácio, não sei se está aí, mas também é uma honra estar no serviço em que ele está. Então, estou à disposição. Muito obrigada.